No nordeste da Espanha, entre os Pirineus e o rio Ebro, fica uma região que foi reino durante séculos e que hoje se divide em 3 províncias: Huesca, Zaragoza e Teruel. Em poucas horas de estrada, a paisagem muda por completo. De montanhas cobertas de neve a planícies secas, de florestas a castelos no alto dos montes, de cidades milenares a vilarejos parados no tempo. Bem-vindos a Aragão, o tesouro espanhol. No coração dos Pirineus, as paredes de rocha vertical sobem centenas de metros, fechando um vale profundo coberto de florestas densas. Esta parte do Parque Nacional é famosa pelos seus cânions de origem glaciar, e desde a primeira imagem a paisagem exige toda a atenção. O curso do rio Arazas é o grande protagonista do percurso, abrindo caminho entre as rochas e formando uma sucessão de quedas de água conhecidas como as Gradas de Soazo. O caminho segue pelo fundo do vale entre faias e pinheiros, com o som da água a marcar o ritmo de cada passo. À medida que a trilha se aproxima do extremo sul do vale, o barulho aumenta e as paredes de rocha estreitam-se, anunciando o que está prestes a aparecer. O percurso completa-se pelas fajas de Ordesa, plataformas naturais que mudam totalmente a perspectiva. Lá de cima, a verdadeira escala do vale revela-se de repente. O verde das florestas lá embaixo, o cinza dos grandes cumes lá em cima e o silêncio da montanha como pano de fundo. Este setor da cordilheira reúne o perfil mais íngreme dos Pirineus, com o Aneto como referência máxima. Com mais de 3.000 metros de altitude, é o pico mais alto de toda a cadeia dos Pirineus, e a sua geleira, uma das poucas que ainda restam nos Pirineus, recua de forma visível a cada década que passa. É o destino que atrai aqui montanhistas de toda a Europa. No centro do centro histórico, ergue-se a igreja de Santa Maria la Maior, o edifício mais antigo e imponente da vila, com a sua torre sineira a marcar o perfil da vila por cima dos telhados. Ao lado, a Torre Juste, com seu torreão ameado, lembra o caráter defensivo que estas casas nobres tiveram no passado. Entre as ruas de pedra e o peso do Aneto no horizonte, Benasque resume o que significa viver virado para a alta montanha. Uma colina fortificada vigia o encontro de 2 rios, num ponto estratégico que dá entrada à montanha. Esta posição elevada define a vista do lugar, onde os planos do vale começam a quebrar-se,
para dar lugar às primeiras encostas da montanha. Poucas vilas medievais de Aragão conservam este nível de integridade, e a INSA mostra isso logo no primeiro passo. No extremo oeste do recinto ergue-se o castelo, uma fortaleza sóbria que mantém de pé as suas muralhas e o seu pátio de armas. O caminho pela parte alta da muralha revela a vista dos arredores, com as águas da barragem de Mediano lá embaixo e a mole da penha montanhesa a recortar o horizonte. A torre sineira da igreja de Santa Maria quebra a uniformidade dos telhados e torna-se o perfil mais reconhecível da vila. Esta sólida estrutura de pedra ergue-se sozinha sobre o casario, funcionando como a referência visual que identifica a vila à distância. Um profundo cânion escavado pelo rio Vero dá as boas-vindas a este recanto das serras de Huesca. A paisagem é marcada pelo contraste entre as paredes de rocha calcária e a cor turquesa da água, criando um ambiente natural abrupto que define toda a estética da zona. O casario medieval adapta-se ao relevo do terreno, escalonando-se sobre a rocha num conjunto de pedra e telha árabe que mudou pouco ao longo dos séculos. Caminhar pelas suas ruas estreitas leva o olhar até aos miradouros naturais que se debruçam sobre o barranco. A partir deles, as paredes verticais do cânion e o rio Vero, lá no fundo, mostram a verdadeira profundidade do lugar. A experiência nesse lugar termina no fundo do barranco, através das passarelas do rio Vero, um caminho feito bem em cima dos penhascos. Andando ao lado do rio, dá para ver paisagens bem bonitas, entre pedras e quedas d'água, mostrando o lado mais selvagem e natural da região. Um grupo de paredes de pedra bem grandes e avermelhadas domina a paisagem dessa parte da Roya de Huesca. Essas formações são feitas de pedrinhas e areia, que ficaram grudadas por milhões de anos, e o vento e a chuva foram desgastando a terra ao redor, até deixar essas torres sozinhas, como gigantes de pedra. Elas passam de 200 metros de altura, e dá para sentir a força delas em tudo que acontece ali perto. As torres chamadas Pison e Firé são as que mais chamam a atenção dos escaladores, que vêm de vários lugares do mundo para escalar ali. A pedra, desgastada aos poucos pelo tempo, muda de cor durante a tarde. Vai ficando de um tom amarelado até um vermelho bem forte.
É um lugar onde a natureza e as pedras contam a própria história, sem precisar de mais nada. Essa fortaleza militar do século XI fica em cima de uma rocha, bem nas partes mais baixas da montanha. É considerado o castelo românico mais bem conservado da Europa. Como fica num lugar bem alto e estratégico, dava para ver e controlar toda a planície lá embaixo. Hoje em dia, é uma das imagens de defesa mais fortes que dá para ver na Espanha. Por fora, o castelo é protegido por um muro grande, reforçado com torres redondas que seguem o formato do terreno. Essa parede grossa de pedra envolve todo o monumento, formando um desenho compacto que quase se mistura com a própria rocha do penhasco. Lá de cima, a vista é linda. Um horizonte limpo, cheio de plantações, onde a planície da Roya de Huesca contrasta bastante com o cinza forte da pedra. Do outro lado do rio Ebro, dá para ver bem de longe a Basílica del Pilar, que domina a vista da parte do rio em Zaragoza, a capital de Aragão. As cúpulas cheias de azulejos coloridos e as 4 torres altas do templo se refletem na água, formando a imagem mais famosa da cidade e um dos maiores santuários do mundo hispânico. Lá dentro, a Capela da Virgem do Pilar guarda séculos de fé e recebe peregrinos do mundo inteiro o ano todo. A vida da cidade se concentra numa praça enorme, só para pedestres, bem na frente do templo. É um espaço aberto que liga o centro histórico às ruas de bares de tapas e lojas, onde o jeito moderno da cidade convive bem com o peso da história. Do santuário que recebe peregrinos do mundo todo até o palácio que inspirou uma ópera, Zaragoza guarda, bem pertinho um do outro, 2 jeitos bem diferentes de marcar a história. Uma colina de pedra segura toda a muralha dessa cidade histórica, que antigamente ficava vigiando a fronteira entre os antigos reinos de Aragão e Navarra. Foi aqui que nasceu Fernando, o Católico, e o Palácio de Sada, onde ele nasceu, é o primeiro lugar que todo mundo visita. O bairro medieval se destaca pelas casas de pedra bem firmes, uma do lado da outra, ao longo de ruas estreitas e de pedrinha, com portões em arco e brasões esculpidos nas fachadas. As ruas sobem e descem seguindo o formato da colina,
com trechos cobertos por arcos que ligam uma casa a outra, criando passagens na sombra que quase não mudaram com o tempo. De fora das muralhas, os telhados de barro da cidade ficam bem juntinhos, cobrindo a ladeira. É essa imagem que resume tudo o que Sos del Rei católico conseguiu guardar até hoje. Tarazona é uma cidade com bispado que fica bem na base do Moncaio, a montanha mais alta do sistema ibérico, que domina o horizonte de toda a região. O centro histórico sobe pela colina, entre ruazinhas de pedra e fachadas antigas com varandas de madeira, que ainda guardam o jeitão de séculos passados. De vez em quando aparecem pequenas praças, onde o silêncio do lugar fica ainda mais forte. O horizonte de Tarazona é marcado pela torre mudéjar da Catedral de Nossa Senhora da Huerta, fácil de reconhecer pelos desenhos em tijolo aparente e pelos detalhes em cerâmica esmaltada. Na rua, as paredes grossas e as janelas de pedra mostram bem o tamanho do templo. Poucas catedrais na Espanha misturam tão bem o tijolo mudéjar com a pedra gótica quanto essa. O rio Piedra molda o relevo dessa área, cavando um desfiladeiro onde a água e a pedra calcária criam uma paisagem bem diferente do que se espera no meio das planícies de Aragão. O passeio começa na Cascata da Caprichosa, uma parede em degraus por onde a água se divide em várias quedas, antes de chegar na parte mais especial do parque. Na parte baixa do cânion, a paisagem fica mais calma no Lago do Espelho. Essa água tranquila fica cercada por uma parede enorme de pedra cinza, que corta a montanha de forma bem reta, fazendo com que as pedras e as plantas das margens se reflitam direitinho na água, como um espelho mesmo. O caminho segue até as ruínas do mosteiro do século XIII. Foi lá, na cozinha do mosteiro, que se fez o primeiro chocolate da Europa. E hoje os corredores do claustro principal ainda guardam as janelas de pedra vazada, que iluminavam os quartos dos monges, terminando um passeio onde a água, a pedra e a história andam juntas de um jeito único.
Uma muralha enorme de mais de 3 quilômetros cerca toda a cidade histórica de Daroca. A entrada principal é pela Porta Baixa, bem grande, com 2 torres quadradas de pedra dos 2 lados, com ameias que dão acesso direto à rua principal. Por causa do relevo do terreno, as muralhas sobem meio torto pelos morros ao redor do povoado, ligando os castelos medievais que ficavam de olho na cidade, lá do alto. Torres, pedaços de pedra e trechos em ruínas formam um contorno que ainda dá para percorrer a pé. No fim do caminho, ao redor da muralha, a vista lá de cima mostra tudo em tamanho real. O povoado embaixo, a planície ao redor e aquela linha de pedra que por séculos separou o que estava protegido do que ficava exposto. O rio Matarranya desenha o contorno dessa cidade medieval. Para entrar no centro antigo, tem que atravessar uma ponte medieval de pedra que leva direto até o portal da antiga muralha, dando as boas-vindas ao centro histórico. Depois de passar pelo portal, as ruas de pedrinha sobem bem forte pela ladeira da colina até chegar no ponto mais alto. Lá aparece a igreja de Santa Maria la Maior, um dos exemplos mais bonitos do gótico levantino de toda a região, com sua grande rosácea em cima da porta de entrada. Do lado dela, ligado por uma passagem elevada, fica o Castelo-Palácio dos Arcebispos de Zaragoza, uma fortaleza gótica que domina toda a paisagem do município, lá do ponto mais alto. Da base do conjunto, os telhados cor de barro descem em degraus pela ladeira, abrindo a vista para as montanhas que cercam todo o vale. A arquitetura de pedra arenito-dourada dá a personalidade desse povoado. O passeio começa pela rua principal do centro histórico, com casas nobres dos 2 lados, varandas de ferro trabalhado e portões em arco de pedra. Continuando o passeio pelas ladeiras de pedrinha, o caminho passa por uma antiga porta da muralha medieval, que tem em cima do arco uma pequena capela de pedra. Calaceite também tem um lado menos visível, mas igual de importante. Esse povoado do Matarranya foi durante décadas refúgio de pintores e artistas, atraídos pela luz do lugar e pela qualidade do silêncio. A cor da pedra, aquele tom amarelo quente que muda conforme o sol, continua sendo o primeiro motivo pelas pessoas virem e o último que levam na lembrança quando vão embora.
A paisagem da região do Jiloca muda quando chegamos a esse castelo, uma das construções militares mais especiais de Aragão. O lugar todo chama atenção pela pedra vermelha usada nas construções, uma rocha de cor bem forte, que faz os muros do castelo se misturarem com as pedras naturais onde ele foi construído. O castelo foi construído subindo aos poucos pela montanha, até chegar no ponto mais alto, a Torre de Menagem. Essa torre fica na parte mais difícil de alcançar da montanha. Domina toda a paisagem ao redor e era o último ponto de defesa em caso de ataque. A força das pedras vermelhas e as linhas retas dos muros marcam o fim do passeio. Lá do alto da torre, a vista se espalha pela planície logo abaixo. E a cor da pedra, esse vermelho forte que cobre tudo, é a última lembrança de quem visita Peracense. Essa cidade medieval fica em cima de uma rocha, com casas de cor vermelha e estruturas de madeira que parecem desafiar a gravidade, projetadas para fora sobre as ruas íngremes. Por cima dos telhados, aparece a torre de 8 lados da catedral, coberta por uma cúpula de azulejos azuis, que contrasta com o tom quente do resto da cidade. Olhando para cima, é possível ver as muralhas de Albarracim subindo pelo topo da montanha, dominando toda a paisagem lá de cima. Essa é a imagem final que representa bem o lado defensivo e a cor única dessa cidade. A capital dessa província nos recebe com o conjunto mudéjar, onde o tijolo e a cerâmica são os grandes destaques. O passeio pelo centro da cidade passa direto pela Torre de San Martín, uma construção cheia de detalhes geométricos e azulejos verdes e brancos, que funciona como uma torre-portão bem em cima da rua. O maior tesouro histórico da cidade está guardado na Catedral de Santa Maria de Mediavilla. Ao olhar para cima, aparece o teto mudéjar, uma estrutura de madeira colorida decorada com cenas da época medieval, que fez esse lugar ganhar o apelido de Capela Sistina da Arte Mudéjar. Só isso já vale a visita à cidade. Teruel encerra esse passeio por Aragão com uma lição clara. A arte mais sofisticada nem sempre está nas grandes capitais. E assim terminamos esse passeio por Aragão,
com castelos, cidades e igrejas que guardam histórias incríveis em cada pedra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Aqui na tela você encontra mais vídeos de viagens e destinos incríveis. É só clicar e continuar explorando com a gente.